unanimidade, o Supremo manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, que está na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro desde a noite de ontem. Então a gente aciona a reportagem da Rádio Bandeirantes no Rio de Janeiro. Marcos Sadoc traz os detalhes. O deputado federal Daniel Silveira aguarda a decisão da Câmara dos Deputados sobre a soltura ou não dele, a manutenção ou não da prisão determinada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi preso em flagrante depois de publicar um vídeo na internet com críticas aos ministros do Supremo. Ele foi trazido para o Rio de Janeiro depois de ser preso em Petrópolis, na região serrana, e agora segue na sede da Superintendência da Polícia Federal, aqui na zona portuária da cidade. E hoje, Zaidan e Sônia, o Gilmar Mendes foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, e diz que tudo indica que há mesmo elementos criminais no ataque de Daniel Silveira ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dos dois casos em que ele é investigado, determinou essa prisão em flagrante na noite de ontem, durante a investigação sobre fake news. Nesta entrevista, o ministro Gilmar Mendes comentou a decisão. Tudo indica que há elementos criminais nesse ataque à corte. Foi por isso que o ministro Alexandre determinou essa providência. Mas esse assunto vai se encaminhar da maneira devida, como tem ocorrido outras vezes. Nos dois inquéritos, o Supremo investiga e pode mandar prender, como foi o caso do deputado Daniel Silveira. Questionado se isso colocaria a democracia em risco, o ministro Gilmar Mendes disse que não e argumentou. Acho que não. Eu acho que o tribunal até discutiu essa matéria no plenário e entendeu-se que esse era um instrumento adequado de defesa da própria corte em circunstâncias muito especiais, que a própria corte pudesse fazer em relação a esses crimes a devida investigação. Descobriu-se, por exemplo, em fatos anteriores, que os ataques à corte, por exemplo, partiam de procuradores da República. Como confiar essa investigação à Procuradoria-Geral nesses casos? Então, se entendeu que é algo excepcional, mas que deve ser feito pela própria corte, que encaminha o material à Procuradoria-Geral, que oferecerá a denúncia se entender cabível. Bom, o Supremo já tomou a decisão, agora a prisão tem que ser submetida também à Câmara dos Deputados, e a Larissa Arantes, de Brasília, traz pra gente as últimas informações. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a prisão do deputado Daniel Silveira. A prisão do parlamentar foi ordenada de maneira liminar pelo ministro Alexandre de Moraes e, por isso, a decisão teve que ser analisada hoje mais cedo pelo plenário da Casa. Neste momento, acontece uma reunião da mesa diretora da Câmara dos Deputados para decidir como será a análise da ordem de prisão do parlamentar pela Casa. Os deputados precisam definir, por exemplo, se a prisão terá que ser avaliada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça para depois ir a plenário ou se alguma etapa regimental poderá ser suspensa. Isso porque, desde o início da pandemia de Covid-19, as comissões do Congresso tiveram as atividades paralisadas e ainda não foram retomadas. Acontece agora, de maneira virtual, a reunião do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com a mesa diretora e logo depois Arthur Lira irá se reunir com os líderes partidários da Câmara também de forma virtual e uma decisão sobre como será o rito dessa análise poderá sair a qualquer momento. E aí são várias as discussões, Zaidan e Sônia, uma delas que tem provocado, né, é o fato de um vídeo ter sido usado para uma prisão em flagrante, né, Zaidan? Eu aproveito até pergunto para você também, Zaidan, a questão de ter sido o vídeo bloqueado no YouTube, isso não impede de que ele seja replicado por correntes de WhatsApp? É difícil impedir, né? É muito difícil lutar contra os recursos tecnológicos, né, hoje em dia. Agora, por isso eu frisei aqui o que falou o Barroso. Porque todo mundo votou favoravelmente ao relatório do Alexandre de Moraes. Porém,
dois ministros disseram coisas que devem ser notadas. O Marco Aurélio, ele falou, no final das contas, que ele nem prestou atenção, ele nem ouviu direito o discurso do Alexandre de Moraes. Mas que, olha só, ele estava defendendo um princípio contra, inclusive, seus colegas no Supremo. Vocês estão lembrados? Quando o Marco Aurélio tomou uma decisão que libertava, pelo menos em tese, abria a possibilidade de uma libertação de milhares de presos. Não é? E o Toffoli estava no recesso, o Toffoli presidia a corte, ele voltou e anulou a decisão do Marco Aurélio. Voltou e anulou. O Marco Aurélio nunca esqueceu isso, já discutiu isso com o Toffoli publicamente, no plenário, e hoje ele quis dizer o seguinte, que ele votava, mesmo sem saber o que estava dizendo o Alexandre de Moraes, porque ele enxergava a autoridade do relator para tomar uma decisão liminar. Então ele nem entrou no mérito. Ele simplesmente quis defender uma posição conceitual que ele já discutiu com o Toffoli, entendendo que lá atrás ele tinha, naquele momento, a autoridade para tomar aquela decisão. E não gostou da postura do Toffoli. Quando ele até disse, o presidente, ele está ombreado com os outros. Ele não está acima dos outros. E no caso do Barroso é outra história. O Barroso disse o seguinte, o flagrante só pode ser confirmado, ratificado pela corte, porque ele aconteceu no dia da expedição da ordem, do mandado de prisão emitido pelo Alexandre de Moraes. Se fosse algo... Portanto, o Barroso não concorda com a tese de que o vídeo em si faz com que haja um flagrante permanente, um flagrante que nunca desaparece. E, portanto, você pode manter a prisão provisória, do que isso, a prisão preventiva, porque a provisória ainda tem um prazo de dias. A preventiva, você pode ir estendendo. E o senhor Gilmar Mendes, que passou os últimos 2 anos pregando contra a prisão preventiva, na verdade porque queria pregar contra a Lava Jato e o que ela representa no combate à corrupção, desta vez não fez qualquer ressalva à prisão preventiva. Não é? E vale notar ainda que esse sujeito, esse deputado, o Silveira, quer dizer, é um cara, um discurso tosco, né? Um negócio lamentável, uma conversa que você não espera de um parlamentar. Embora, convenhamos, né, já não nos espantamos com o que acontece no parlamento brasileiro. Que é um discurso vazio, cheio de contradições. Né? O cara, quando fala em AI-5, ele não tem ideia do que foi AI-5. Ele não tem ideia do que teria acontecido com ele se ele tivesse vivido aqueles tempos e tivesse divulgado um vídeo semelhante. Não é? Ele e várias das pessoas que falam do várias, AI-5, né, Zé? Várias, mas não tem ideia, não tem ideia. Então o discurso do cara é tosco, é barato. É um discurso barato, né? E mais, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mesmo que ao fim ele seja condenado e tal, ele vai ser considerado primário e tá tudo certo. Agora, então são duas discussões distintas. Uma é o discurso do Silveira, né? Um discurso, além de tosco, um discurso ruim, perigoso, não é? Um discurso que contamina as discussões políticas no Brasil. Péssimo. Outra coisa são os inquéritos dos quais o Alexandre de Moraes é o relator. Esses inquéritos são, de fato, amparados pela Constituição? O Gilmar Mendes acabou de falar o seguinte, não, sim, já discutimos isso. E aí, a sonora aí que a Bruna acabou de colocar, não é? A fala do Gilmar Mendes aqui na Bandeirantes, ele fez uma acusação contra a Procuradoria-Geral da República. Ele disse, não, já que partem ataques de procuradores contra o Supremo, esses procuradores não têm condição de apresentarem eles uma denúncia. Porque a decisão do Alexandre de Moraes é de ofício. O Supremo não foi provocado. É de ofício. E por ser uma decisão de ofício, ela simplesmente jogou pela janela a necessidade de uma provocação, como é o Supremo, da Procuradoria-Geral da República. Não pode ser qualquer integrante do Ministério Público, tem que ser a PGR. E o Gilmar
desautorizou nessa fala dele aqui na Bandeirantes, desautorizou os procuradores, como se todos eles tivessem atacado o Supremo. E mais, o que é o ataque do procurador? Uma coisa é esse sujeito, o Daniel Silveira, e o que ele fala do Supremo. Mas o que os procuradores disseram? Eles contestaram decisões do Supremo? Por que não? Há várias contestáveis, inclusive esses 2 inquéritos, abertos pelo senhor Toffoli, com o princípio que é o seguinte: o próprio Supremo pode abrir um inquérito para crimes cometidos no seu espaço físico. O que é o espaço físico do Supremo? É o prédio do Supremo. Mas aí eles fizeram uma interpretação heterodoxa, dizendo o seguinte: os ministros são o Supremo. Então, onde eles estiverem, no avião, na padaria, no mercadinho, em casa, eles são o Supremo. Então, ataques aos ministros representam ataques ao espaço físico do Supremo. Isso é uma aberração. É uma aberração que o Supremo produziu e engoliu. E quem vai dizer que o Supremo está errado? Não há um tribunal superior ao Supremo. Não é óbvio? O nome já diz. É o Supremo Tribunal. Você vai recorrer contra quem? Onde? Só no Senado. Porque o Senado pode, por exemplo, provocado, se houver um pedido de um senador, pedindo, por exemplo, o impeachment do Dias Toffoli por ter feito isso, o Senado até tem autoridade para isso. Não é? O Senado tem autoridade para retirar um ministro de lá numa votação, entendendo que ele cometeu um crime contra a Constituição, que ele desrespeitou a Constituição, e já fizeram isso lá várias vezes, né? Em diversos assuntos. Já tentaram fazer outro dia, quando houve aquela ideia de liberar a reeleição de Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Aquilo seria rasgar a Constituição. Só que no Senado, quem é que vai peitar o Supremo se boa parte do Senado e da Câmara também, mas no caso é o Senado, mas também da Câmara, tem rabo de palha. Tem questões no Supremo. Há vários parlamentares contra quem há denúncias no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo fica à vontade. E esses 2 inquéritos, eles foram abertos sem a provocação da PGR. E o Gilmar acabou de dizer aqui na Bandeirantes que está tudo bem. Não é? Então, uma coisa é o senhor Silveira, que deve sim responder, mas aí no inquérito normal, apresentado pela PGR, etc. Esses 2 inquéritos abertos pelo Toffoli, e mais, não houve sorteio do relator. Deveria ter acontecido sorteio, não houve. Ele simplesmente indicou Alexandre de Moraes, que é o relator nos 2 inquéritos. Pois é, Zaidan, foi muito importante você separar aí esses 2 aspectos e, inclusive, da gente entender que o que o deputado fez também foi exatamente já nessa previsão de que não vai acontecer nada e que o recado dele foi dado. Né? Foi um vídeo político, né? Com um discurso muito, mesmo que tenha sido recheado aí de bizarrices, uma aberração, uma coisa apelativa, mas foi para dar recado para o público dele, né? E me parece que ele sabia do resultado, né? Sabia o que estava fazendo e que agora espera que nada aconteça. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.